Casei com uma mulher doce como um caramelo. Mas quem diria que esse caramelo, quando irritado, me persegue pela casa toda com uma frigideira. Até os cachorros de rua da vizinhança preferem desviar. Mal cheguei na cama de manhã cedo. Ela já invadiu o quarto segurando a frigideira, gritando com uma voz doce: "Eu sou do tamanho de uma montanha. Quem ousaria esperar para ver do que ela é capaz?" Eu rolei e corri para a empresa. Na saída, ainda fui obrigado a pegar uma marmita amorosa dela. As ameaças dentro dela dariam medo em qualquer um. Se ousar sobrar um grão de arroz, eu te mato. Chegando na empresa, coloquei a marmita na mesa. Zolpen, da mesa ao lado, o fofoqueiro mais famoso do nosso departamento, já chegou perto babando. "Nossa, ela te mandou uma marmita amorosa de novo? Essa costela de porco laqueada está brilhante. Que cheiro bom!" Samin, na diagonal, também veio com a xícara de chá, rindo secretamente. "Xiaolin, você é um cara de sorte. Sui Wu-hong parece uma boneca. E ainda é tão virtuosa. A minha só sabe pedir comida." Eu sorrio e concordo superficialmente. Mas minhas pernas ainda tremem levemente. Entro em pânico total. Eles não sabem que por trás dessa virtude se escondem métodos tempestuosos. A sombra daquela frigideira. Eu não consigo me livrar dela até hoje. Na última festa com amigos, eu bebi demais e comecei a gaguejar. Dei uma escorregada e me gabei que minha Yu-hong é a mais adorável do mundo. Assim que terminei de falar, me virei e a vi sorrindo atrás de mim. Sua voz suave estava envolta em gelo. "É mesmo? Em casa, você vai me contar tudo direitinho." Resultado, naquela noite, o teclado da sala de estar apanhou a noite toda. Eu ajoelhei até meus joelhos ficarem dormentes. E jurei em segredo que nunca mais ousaria falar besteira nesta vida. Pensei que poderia descansar por 2 dias. Mas na manhã seguinte, o alarme não tocou. Em vez disso, a voz Gigi estridente de Sui Wu-hong soou nos meus ouvidos. "Marido, só mais 5 minutinhos?" Eu rapidamente desliguei o alarme e me virei. Pensei comigo mesmo, isso sim é vida de conto de fadas. O paraíso não deve ser diferente disso. Pará! A porta do quarto bateu com força na parede. Como um trovão, meus olhos se abriram de repente. Rapidamente fechei os olhos e fingi estar dormindo, confortando a mim mesmo. Definitivamente é um sonho. Não é possível que aquela megera acorde tão cedo. Mas sua voz clara e doce, embrulhada em gelo, atingiu meus ouvidos. "Não finja." Meu coração afundou. Acabou. Completamente acabado. Abri uma fresta nos olhos secretamente. A luz do amanhecer era fraca. Ela está parada na porta. Pijama de coelho rosa, com alguns fios de cabelo espetados. A luz atrás dela a faz parecer ter uma camada de filtro fofa. Parece incrivelmente fofa. O nome da minha esposa é Doce. E a aparência dela é ainda mais doce. Rosto redondo e macio, pele branca como leite recém-ordenhado. Quando está parada, só de olhar, meu coração derrete. Mas quando meu olhar se move para baixo, meu coração sobe instantaneamente para a garganta. Ela está segurando uma frigideira preta e escura. O fundo da panela ainda tem manchas de óleo suspeitas. "Que horas são?" A voz dela é monótona. Mas essa calma é mais assustadora do que o volume do tio Liu brigando lá embaixo. Eu procuro freneticamente meu celular. Meus dedos estão tremendo. A tela acende. 7h15. Cara, um trovão do nada. Eu pulei como se tivesse uma mola. Como um elástico esticado ao máximo. Meu coração saltitava na garganta. Meus tímpanos zumbiam, me repreendendo. Ela apontou o fundo da panela para mim, como uma mira. Naquela pose, como se fosse me acertar no segundo seguinte. "Acordei, acordei. Vovó, eu acordei." Eu gritei com toda a força. Minha voz até rachou. E estava cheia de choro. Rolei da cama com as mãos e os pés. Meu traseiro bateu no chão com um baque. A dor me fez fazer caretas. Mas escapar era crucial. Nem me importei com a dor. Eu corri para o guarda-roupa como um coelho fugindo de um fantasma. Peguei uma camisa amassada e coloquei na cabeça. Resultado, meu cotovelo ficou preso na manga. Não consegui sair de jeito nenhum. Eu estava tão ansioso que minha testa estava queimando. Essa mulher está simplesmente me atrapalhando. A voz dela veio atrás de mim. Frio e cortante. Em pânico, finalmente consegui vestir a camisa.
Nem me preocupei em abotoar. Peguei uma calça e coloquei nas pernas. Joguei o cinto de lado. Calcei os sapatos às pressas. Quase arrombei a porta do quarto para sair correndo. O cheiro de ovos fritos pairava na sala de estar. Ela estava parada na porta da cozinha. A frigideira já estava no chão. Com os braços cruzados, ela se apoiou no batente da porta. O pijama rosa de coelho realçava seu rosto doce. Mas aqueles olhos amendoados estavam me varrendo friamente. Como se estivesse interrogando tão gingem, afiado. Ela levantou o queixo. Eu olhei para baixo. A gola da camisa estava enrolada no meu pescoço, como folhas de mostarda em conserva enroladas. Tentei em pânico endireitá-la, mas meus dedos não obedeceram. Ela fez beicinho, com uma expressão de você é um inútil mesmo. Seus sapatinhos de couro vieram tilintando. Cada som ressoava no meu coração. Um sorriso no canto da boca. Seus dedos frios ajeitaram minha gola rapidamente. O movimento foi rápido como o vento. Meu coração deu um salto. Essa mulher muda de humor mais rápido do que se vira uma página. Ainda agora estava furiosa. E agora vem com essa. Me deixando nervoso. Vaza. Ela deu um tapinha no meu peito. Limpo e preciso. Sim, minha senhora. Senti como se tivesse sido perdoado. Saí correndo em direção à porta. Assim que minha mão tocou na maçaneta, ela gritou de novo. Volta aqui. Eu congelei instantaneamente. Uma camada de suor frio brotou nas minhas costas. Meu pescoço parecia um rolamento enferrujado, virando um grau de cada vez. Vendo-a segurando uma lancheira térmica azul na mão. Na minha mão. Pesada e ainda morna. Depois de comer ao meio-dia. Se sobrar 1 centímetro de arroz. Tente só. Ela não terminou a frase. Apenas semicerra os olhos levemente. Aquele olhar. Eu conheço muito bem. Da última vez, eu secretamente joguei a gordura no lixo. Ela descobriu. E me obrigou a limpar toda a lixeira. Aquele gosto. Eu nunca vou esquecer na minha vida. Missão cumprida, garanto. Farei qualquer coisa. Endireitei minhas costas. Quase entrei em casa. Ela acenou com a mão. Como se estivesse espantando moscas. Abri a porta. E mergulhei no ar fresco da manhã. Desci as escadas correndo. Até sair do prédio. Só então ouso respirar fundo. Meu coração ainda está batendo forte. A marmita preciosa em minhas mãos. Parece ainda mais quente que uma frigideira. O ar-condicionado do escritório sopra um vento frio. Coloco a marmita na mesa. Como se estivesse venerando um ancestral. Abro a tampa. O aroma surge instantaneamente. As costelas de porco cozidas são brilhantes e oleosas. O brócolis é verde esmeralda. O arroz branco está perfeitamente empilhado. No topo, ainda há um rosto sorridente torto feito de cenoura. Zolpen se aproxima imediatamente. Babando. Ele pega os hashis e está prestes a pegar. Essa cor, essa combinação. Estou morrendo de inveja. Samin também se aproxima. Sorrindo. Xiaolin, que mérito você acumulou na vida passada para se casar com uma esposa tão boa, tão linda e virtuosa. Impossível encontrar alguém assim nem com uma lanterna. Exatamente, exatamente. Zolpen deu um tapa no meu ombro. Você é um cara de sorte demais. Eu forcei um sorriso, mas por dentro estava apavorado. Minhas pernas começaram a tremer novamente. Eles só veem a doçura e a beleza dela. Ninguém nunca viu brandindo uma frigideira. Ouviu a contagem regressiva dela de 3, 2, 1, antes de fazer um estrago. Experimentou a dor excruciante nos joelhos. Ao ajoelhar no teclado. Respondi vagamente. Sim, tudo bem. Peguei os hashis e cutuquei a carinha sorridente de cenoura. Devorei uma grande garfada de arroz. Peguei uma costela e enfiei na boca. O cheiro é bom, de verdade. Mas comer é mais tenso do que engolir fel. Com medo de derrubar um único grão de arroz, me fez revirar os olhos. No final da tarde, perto de sair do trabalho, meu celular vibrou de repente. Peguei para ver. O avatar de Suiu Hongo apareceu. Um hamster de desenho animado com as bochechas inchadas. A mensagem explodiu. Não fique por aí à noite. Encontro você às 18h30 na barraca de churrasco perto do prédio. Jian Ao está pagando. Se atreva a se atrasar 1 minuto. Hehe. Seguido por um emoji sorrindo. Quando outros enviam este emoji, é amigável. Quando ela envia, parece que a foice da morte está brilhando. Meu alarme tocou. Jian Ao,
seu idiota. O que você está tramando agora? E ele insiste em churrasco. É o favorito de Sui Woo-hong. Mas esse cara não tem filtro. E depois de beber, ele é um transmissor de fofocas ambulante. Na última festa, ele revelou todas as minhas histórias embaraçosas de anos atrás, fazendo Sui Woo-hong rir. Como resultado, não me dei bem quando cheguei em casa. Esta refeição definitivamente será um desastre. O celular vibrou de novo. É ela de novo. Ah, certo. Vista a camisa cinza nova que comprei. Não me envergonhe. Eu olho para a tela. O cheiro de fumaça de fritura misturado com pimenta natural cobriu o meu rosto todo. De longe já vi aquela mesa no canto. A figura corpulenta de Jian Ao, sentado como uma montanha pequena, balançando espetos de bambu cheios de óleo, falando sem parar. Quando cheguei perto, percebi. Sui Woo-hong já tinha chegado, sentada em frente a Jian Ao, de costas para mim. A luz amarelada batia nela. O vestido amarelo claro realçava. Sua pele branca brilhava. Apoiando o queixo, ouvindo Jian Ao falar, com um leve sorriso de lado. Os cantos da boca curvados, como uma boneca de porcelana requintada. Só de olhar essa silhueta, quem diria que de manhã ele ainda estaria brandindo uma frigideira? Meu coração afundou. Esse sorriso é muito quieto. Como a calma antes da tempestade. Prepare o guarda-chuva. Amor fantasmagórico, hein? Finalmente chegou. Jian Ao tem olhos de águia, gritou em voz alta. Com a mão cheia de graxa, deu um tapa no meu ombro. Eu estava pensando. Estou esperando por você há tanto tempo. Sente-se ao lado da sua esposa rapidamente. Eu cerrei os dentes e caminhei até lá. Puxei o banco de plástico e sentei. A perna do banco raspou o chão, fazendo um barulho de chiar, horrivelmente estridente. Sui Woo-hong virou a cabeça lentamente. Sob a luz, seus olhos brilhavam intensamente. Seu rosto ainda estava sorrindo, leve e suave. Não se atrasou. Ela até curvou os óculos para mim. Mas os pelos da minha nuca se arrepiaram instantaneamente. Esse olhar, esse tom, tem algo muito errado. Quando ela está realmente feliz, seu olhar para mim é caloroso e acolhedor. E tem um pouco de presunção. Agora, este olhar, calmo como um lago profundo. Quem sabe o que pode estar escondido? Cunhada, experimente isto. É tendão de boi acabado de assar. Super saboroso. Jian Ao não percebeu que o clima estava estranho. Ele entregou algumas espetadas de churrasco com entusiasmo e colocou-as no prato de Sui Woo-hong. Esse garoto, Lin Yu, não sei que tipo de bênção ele teve em outra vida, para se casar com uma pessoa tão virtuosa como você, cunhada. Sui Woo-hong pegou uma espetada e mordeu um pequeno pedaço, mastigando devagar, com os longos cílios caídos, projetando uma pequena sombra no momento. A voz é suave e gentil. Jian Ao sabe muito bem como falar. Estou falando a verdade. Jian Ao bebeu um grande gole de cerveja. Espuma de cerveja grudada na barba rala. Ele limpou com a mão grande. Sua voz ficou ainda mais alta. Cunhada, você nem imagina. Na época da escola, quantas garotas correram atrás de Lin Yu? Esse garoto era completamente indiferente. Todos nós pensamos que ele ia virar monge. Mas logo depois da formatura, ele simplesmente te trouxe de repente. Aquele pessoal do nosso dormitório quase deixaram os olhos caírem no chão. Todos disseram que Lin Yu ou era lerdo demais, ou quando finalmente se ligou, conseguiu um as. Ele bateu forte na mesa, fazendo com que os edamames no prato saltassem. Cunhada, você é muito fofa. Parece que saiu de um mangá. Doce e gentil. Apenas parada ali. Um olhar matador. Sui Woo-hong repetiu suavemente, adorável. Finalmente ergueu a cabeça e olhou para Jian Ao, ainda com um sorriso no rosto. Seus olhos curvados como luas crescentes. Mas aquele sorriso me dava calafrios. Como um estilete embrulhado em papel de bala. Uma aura perigosa se espalhando silenciosamente. Sim, sua cunhada é incrivelmente adorável. Jian Ao estava completamente inconsciente, ainda sorrindo como um bobo. Encheu um copo de cerveja para mim e colocou na minha mão. Lin Yu, você não acha? Cara, você tem muita sorte. Casar com uma esposa como a cunhada Woo-hong. Você deve acordar sorrindo nos seus sonhos. O fundo do copo de cerveja gelado na palma da minha mão. Eu observei o líquido balançando dentro dele.
E então olhei para o perfil perfeito de Sui Yu-hong. E aquele sorriso que me deixava ansioso. Álcool misturado com o coração de Hong. Subindo direto para o topo da cabeça. Com a cabeça quente. Até a língua ficou dormente. Com certeza. Minha voz aumentou repentinamente. Com uma bravura desesperada. Bati na mesa com força. A mesa de plástico apenas deu um grito lamentável. Minha Yu-hong é a mais adorável do mundo. A mais doce do universo. Ninguém se compara a ela. Tenho a sorte de ter 3 vidas de sorte. Depois de gritar, me senti confortável. Peito estufado. Como um galo vitorioso. O canto do meu olho olhou para Sui Yu-hong. Queria ver como ela estava emocionada comigo. Então vi o sorriso em seu rosto. Como névoa dispersa pelo vento. Desapareceu instantaneamente. Olhos amendoados ligeiramente arregalados. Não havia emoção neles. Nenhuma surpresa. A calma de quem olha para um idiota. Essa calma fez com que a minha recém-adquirida presunção congelasse instantaneamente. Ela inclinou levemente a cabeça. A voz suave e doce. Como uma pena. Mas com a força de uma tonelada caindo nos meus ouvidos. O sangue em meu corpo pareceu parar naquele instante. A mão que batia na mesa congelou no ar. As pontas dos dedos geladas. Acabou. Exagerei na confiança. Aquele espírito audaz de antes se dissipou num instante. Restou apenas o medo gelado. Subindo pela espinha. Sui Yu-hong não olhou para mim. Pegou um lenço de papel vagarosamente. E limpou o canto da boca sujo de gordura. Os movimentos eram muito elegantes. Então se levantou. Pegou a pequena bolsa de correntes branca. A perna do banco de plástico raspou no chão. Questionando uma vida. Em uma barraca de churrasco barulhenta. Particularmente áspero. Irmão Jiao. Obrigado pelo tratamento. O churrasco estava delicioso. Vamos nos reunir novamente na próxima vez. Ele sorriu para Jiao, que estava atordoado. Aquele sorriso era tão perfeito que parecia pintado. A voz ainda era doce. Mas quando ouvi, senti frio por todo o corpo. Cunhada. Já vai? Jiao olhou para mim. E então olhou para Sui Yu-hong. E ele não conseguiu reagir. Esta renúncia foi muito rápida. Tenho algumas coisas para fazer em casa. Sui Yu-hong acenou com a cabeça. Finalmente seus olhos pousaram em mim novamente. Aquele olhar, calmo como a superfície de um lago congelado, doendo meus ossos de frio. Chovendo. Comeu bem? É hora de irmos para casa. Voltar. Para casa. Minha língua está enrolada. Minha bunda parece pregada no banco. Não consigo me mexer. Sim. O canto da boca dele se curvou. Ela é incrivelmente linda. Mas me faz sentir como se estivesse caindo em uma adega de gelo. Para casa. Você não tinha muito o que dizer agora há pouco? Me conte tudo. Quão adorável eu sou? Aquele tom no final da frase ligeiramente ascendente. Com ganchos. Ganchos que fazem meu coração dar um pulo, quase saltando da minha garganta. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Já vou. Eu pulei do banco. Movimento muito brusco. Derrubei o banquinho de plástico. Com um estrondo. Não pude escapar. Peguei o casaco e joguei desordenadamente sobre o braço. Desordenadamente. Jiao. Aproveite sua refeição. Te ligo outro dia. Não ousei olhar para o rosto de Jiao, que dizia: Irmão, cuide-se. Abaixei a cabeça, como um prisioneiro sendo levado. Seguindo passo a passo. Atrás da sua figura amarelada. Saí do barulho e da fumaça da barraca de churrasco. O caminho para casa não é longo. As luzes da rua no condomínio são amareladas. O ar está terrivelmente silencioso. Apenas o som de nossos passos. E o som distante e indistinto do tráfego. Não ouso respirar alto. Meu coração está batendo forte no peito. Minha mente está uma bagunça. Às vezes, o brilho frio da frigideira passa pela minha cabeça. Às vezes, é o rangido doloroso dos meus dentes quando ajoelho no teclado. Acabou. Acabou de verdade. Aquele espírito imprudente de agora há pouco. Agora se transformou em arrependimento gélido. Espio secretamente sua silhueta. O halo do poste de luz o envolve. As bordas do cabelo estão tingidas de luz suave. Parece extremamente inofensivo. Mas eu sei. Esta é a última calmaria antes da tempestade. Aquele som de passos. É minha sentença de morte. Finalmente entramos no prédio. A luz do sensor acende em resposta.
A luz pálida enche o espaço estreito. A porta do elevador se abre. Nós entramos. No espaço fechado. Somos só nós dois. Sinto-me oprimido e sem fôlego. Sui Woo-hong apertou o andar. Então ela se virou. Encostada na parede fria do elevador. Finalmente, ela levanta os olhos para mim. Sob a luz pálida. Seu rosto estava branco como porcelana fina. Seus olhos ainda eram grandes e redondos. Não havia um pingo de calor neles. Assustadoramente calma. Minha garganta secou. Engoli em seco com dificuldade. Queria explicar. Queria implorar. Mas minha língua estava como se tivesse dado um nó. Não consegui dizer uma palavra. SHHH. Ela levantou um dedo indicador fino. E gentilmente colocou-o nos lábios. O gesto tinha uma elegância fria. Falamos em casa. Jim, o elevador chegou. A porta se abriu lentamente. Aquela porta de segurança familiar. Naquele momento, aos meus olhos, parecia a boca aberta de uma besta, esperando para me engolir. Sui Woo-hong saiu primeiro. Pegou as chaves. O som de metal colidindo. Especialmente claro no corredor silencioso. Ele abriu a porta. E saiu do caminho. Não entrou. Apenas olhando para mim. Frio. Por favor, entre. Eu era como um fantoche. Movendo-me rigidamente para dentro. O saguão familiar. Os chinelos familiares. Mas tudo estava envolto numa tempestade que se aproximava. Pressão opressiva. A porta se fechou suavemente atrás de mim. Um clique quando trancou. Aquele som. Claro e resoluto. Meu coração. Também começou a tremer. A luz do teto da sala de estar não estava acesa. Apenas o pequeno candeeiro de parede no saguão. Um brilho amarelado. Mal iluminando uma pequena área. Sui Woo-hong lentamente trocou de chinelos. E pendurou a pequena bolsa no gancho do cabideiro. Movimentos calmos e deliberados. Então ela se virou. De frente para mim. Em contraluz. A expressão no rosto não era muito clara. Apenas aqueles olhos. Sob a luz fraca. Brilhavam de forma assustadora. Diga. Ela começou a falar. A voz não era alta. Era plana. Não dava para perceber nenhuma emoção. Agora há pouco lá fora. Não estava falando bastante? Universo invencível super fofa. Senti meu couro cabeludo formigar. Apressei-me em me defender. E o ronco. Eu estava errado. Eu bebi demais. Estava dizendo bobagens. Jian Ao estava apenas incitando. E eu apenas me deixei levar. Me deixei levar. Ela repete suavemente. Dá um pequeno passo para frente. Os saltos altos batem no chão de madeira. O som não é alto. Mas parece pisar no meu coração. Vejo que você está bem acordado. Batendo na mesa tão alto. Se declarando tão apaixonadamente. Como assim? Normalmente, você se sente maltratado em casa? Não tem chance de me elogiar? Não. Absolutamente não. Minha cabeça balança como um chocalho. Que bonitinho. Você é realmente bonitinho. Céus e terra. Cale-se. A voz dela de repente se eleva. Como uma agulha, perfurando bruscamente a estação opressiva. Essas duas palavras nítidas, carregadas de uma força inquestionável, me assusta tanto que estremeço. As próximas palavras. Tudo preso na garganta. Um silêncio mortal pairava na sala de estar, sob a luz amarelada. Só se ouvia minha respiração pesada e frenética. Sui Woo-hong não dizia nada. Apenas me observava. Seu peito subia e descia levemente. Alguns segundos de silêncio. Mais longos que um século. De repente, ela se virou. E foi direto para o escritório. O som dos saltos altos. Cada passo era como pisar nos meus nervos frágeis. Eu congelei no lugar. Mãos e pés gelados. Observando-a desaparecer na porta do escritório. De dentro, veio o som de uma gaveta sendo aberta. E o barulho de teclas de plástico colidindo. Meu coração seguiu aquele barulho. Afundou completamente. Acabou. O julgamento final. Chegou. Alguns segundos depois, ela saiu. E, com certeza, estava segurando aquilo na mão. Meu velho amigo. Aquele que passou incontáveis momentos de penitência comigo. O cabo do teclado arrastando no chão. Como uma cobra fria. Ela caminhou até o centro da sala. Parou. Virou-se para mim. E soltou o braço. Com um estrondo. O teclado foi jogado no chão. O invólucro de plástico bateu no azulejo, fazendo um barulho oco e alto.
Várias teclas vibraram. Ela não disse nada. Apenas ergueu levemente o queixo. Aqueles olhos incrivelmente brilhantes na escuridão, fixos em mim sem piscar. O olhar era calmo e sereno, mas com o peso de 1000 exércitos. E uma ordem silenciosa. O ar se condensou. Minhas pernas começaram a tremer loucamente. Meus joelhos doíam fracamente. Como se eu já estivesse sentindo antecipadamente aquela dureza e frieza familiares. Minha garganta ficou tensa. Queria implorar por misericórdia, mas não conseguia emitir um único som. Ela ainda me olhava em silêncio. O tempo passava segundo a segundo. Cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio na sala era aterrorizante. Apenas minha respiração ficando cada vez mais rápida, e o som do meu coração batendo loucamente atrás das costelas. Tum tum tum. Dia Eriulum. Finalmente. Sob o olhar silencioso e frio dela, minha última força de resistência também foi drenada. Aceite o destino. Arrastei minhas pernas pesadas como chumbo, passo a passo, movendo-me extremamente lentamente até aquele copo, abandonado no centro do chão. Abaixei a cabeça, olhando para as teclas familiares. A pequena saliência na tecla F da serra estava mais desgastada. Respirando fundo, com um desespero quase trágico, dobrando os joelhos, lentamente, ajoelhando-se pesadamente. Clique. Rangido. No instante em que a rótula bateu no plástico duro, um som de compressão de render os dentes foi emitido. Em seguida, várias pequenas teclas sob o teclado, incapazes de suportar o peso, emitindo um som desesperado, um gemido abafado, escapando incontrolavelmente da garganta. Dor aguda, correndo direto para a testa através da rótula. Mas essa dor, comparada com o olhar silencioso de Sui Woo-hong, parecia um pouco mais suportável. Eu me ajoelhei no chão frio de cerâmica, com o teclado frio sob meus joelhos, como um prisioneiro aguardando a execução, cabisbaixo. Na sala de estar, da explosão inicial, transformou-se em uma dor contínua e surda, subindo pela canela. O frio do azulejo, através das calças finas, penetrando na medula óssea sem restrições. Eu não me atrevo a me mover. Até a respiração é cautelosa. Com medo de qualquer barulho. Trago uma punição doméstica mais cruel. Levantando ligeiramente a pálpebra em segredo. Olhando para ela com o canto do olho. Ela está parada a poucos passos de mim. Encostada no braço do sofá. Com os braços cruzados sobre o peito. Evitando a luz da lâmpada. Esboçando seu contorno fino. Não consigo ver sua expressão. Apenas aqueles olhos. Ele não se atreve a provocá-la. Você sabe o que fez de errado? A voz dela, finalmente soou. Muito leve, muito suave. Como uma pena. Caindo em um lago congelado. Eu me agarrei como se fosse uma tábua de salvação. Balancei a cabeça rapidamente, fazendo com que o teclado sob meus joelhos emitisse outro rangido. A dor me fez respirar fundo. Sei. Eu estava imprimindo apressadamente. E o Hong, eu realmente errei. Eu nunca mais vou beber. Nunca mais vou dizer bobagens. Minha cabeça foi esmagada por uma porta. Por favor, me perdoe desta vez. A última vez. É realmente a última vez. Ela cantarolou suavemente, com um toque de escárnio frio. Deu um passo à frente. O barulho dos saltos altos, batendo no chão, também batendo nas minhas terminações nervosas. Da última vez, no portão do condomínio, conversando com a tia Shen. Você diz que sou gentil e atencioso. Mas chego em casa e descubro que esqueci de fechar a torneira. Quem quebrou o teclado? Da última vez que seu amigo veio, você se gabou dizendo que eu tinha o melhor temperamento. E no minuto seguinte você encostou sua bunda no meu suculento vaso de plantas. Quem quebrou o teclado de novo? Ele não disse uma palavra. Só deu um passo à frente. Finalmente, parou na minha frente. Dominador. A luz fraca finalmente iluminou seu rosto. Sem raiva. Apenas uma calma quase cruel. Ling Yu, essa sua boca. Ele se inclinou levemente. Chegou um pouco mais perto. Sua voz baixa, cheia de frieza. Será que preciso usar um teclado para te controlar? Fiquei chocado com a frieza em seus olhos. Um tremor. A dor sob meus joelhos parecia ter piorado. Implorar incoerentemente por misericórdia. Eu juro. Eu realmente deveria
Daqui em diante, quando estiver fora de casa, não direi uma única palavra. Agirei como um mudo. De verdade. Eu só quero acabar logo com este sofrimento. Minha mente está em branco. Apenas o pensamento de implorar por misericórdia permanece. Mudo. Ela apenas se levanta. Você ri levemente. Não precisa chegar a tanto. Ela fez uma pausa. O olhar dela me cortou. Como um bisturi. Você só precisa lembrar que sua esposa tem um temperamento ruim. Especialmente não gosta de ouvir as pessoas lá fora me rotulando aleatoriamente. Entendeu? Entendo. Entendi. Entendi completamente. Concordo fervorosamente. E o ronco. O que você disser está dito. Eu nunca mais ousarei fazer isso. Daqui para frente, lá fora. Eu direi que você. Quando eu ganhar dinheiro. Não sei o que dizer por um momento. Só assim estarei seguro. Com medo de pisar em falso novamente. Diga o quê? Ele levanta levemente uma sobrancelha. Com um toque de diversão no olhar. E um toque de frieza. De repente, me deu um branco. Concentrando minha voz, eu forcei uma frase. Diga. Diga que você é brilhante e poderosa. E eficiente em administrar a casa. Ele olha para mim. Sem dizer nada. A frieza no rosto pareceu derreter um pouquinho. O canto da boca pareceu se mover para cima de forma quase imperceptível. É impressão minha? Ou meus joelhos doem muito? E estou vendo coisas? Após alguns segundos de silêncio, ele finalmente desviou aquele olhar congelante. Virou-se e caminhou em direção ao quarto. A voz flutuou até mim, com um traço de cansaço imperceptível. Ajoelhe-se. Reflita bem. O teclado está esperando. Só entre depois. A porta do quarto fechou-se suavemente. Só restou eu na sala de estar. E o teclado sob meus joelhos. Eu profundamente soltei um suspiro silencioso. Os nervos tensos relaxaram um pouco. O alerta foi temporariamente suspenso. Punível. Ainda continua. Ajustei minha postura cuidadosamente, tentando encontrar um lugar no teclado para meus joelhos que fosse relativamente menos desconfortável. Rangido. O teclado emitiu outro protesto fraco. Eu sibilava, rangendo os dentes. Amaldiçoando Jiao, aquele boca grande, na minha mente. 1 milhão de vezes. Tudo por culpa dele. Se ele não tivesse feito tanto alarde, eu não estaria sofrendo assim. O tempo passou lentamente. A dor nos joelhos passou de aguda para entorpecida, e de entorpecida para latejante. O relógio de parede na sala de estar, o tic-tac do ponteiro, era excepcionalmente claro no silêncio, como uma contagem regressiva para o meu destino. Não sei quanto tempo se passou. Parecia ter passado um século. Meus joelhos estavam dormentes e sem sensibilidade. Até o frio das telhas. Eu quase não sentia mais nada. Justo quando eu estava me perguntando se o resto da minha vida estava acabado. A porta do quarto se abriu ligeiramente. Suiu Hong espiou para fora. Ela já tinha vestido aquele pijama de algodão com morangos estampados. Seu cabelo estava suavemente sobre os ombros. Seu rosto ainda tinha o vapor do banho. Parecia macia e fofa, como um caramelo recém-desembrulhado, completamente diferente daquela juíza fria de antes. Ela não olhou para mim. Seu olhar caiu sobre mim no meio do chão, e no teclado sob meus joelhos. Ela franziu ligeiramente a testa. Ok, chega. Sua voz retomou a suavidade de sempre, com um toque de preguiça de quem acabou de acordar, e um pouco de desgosto. Que barulho! Você vai quebrar o teclado. Levante-se. Grande poder de sucção. Senti-me perdoado. Quase voltei derrotado. Não me importei com a dor lancinante e a rigidez nos joelhos. Tentei me levantar desajeitadamente. Resultado, um ai. O joelho fez um esforço repentino. As articulações e músculos oprimidos por muito tempo emitiram um protesto agudo. O corpo se curvou. Quase caí no chão. Uma mão estendeu-se a tempo, segurando firmemente meu braço. Mãozinhas frias, mas com bastante força. Que idiota! Ela murmurou. Não muito alto. E sem muita raiva. Em vez disso, um tom de decepção. Ela me apoiou pelo braço e me tirou do teclado. No instante em que meus joelhos deixaram o teclado, o sangue pareceu começar a fluir novamente. Dormente de novo. Dolorido de novo. Coçando de novo. Que sensação! É simplesmente indescritível.
Eu estava segurando minha boca com força. Só consegui me manter de pé por causa dele. Para não cair. Consegue andar? Ele olhou para mim. Estávamos muito perto. Eu podia sentir o cheiro doce do sabonete líquido de leite que ele tinha acabado de usar. O aroma suave de leite. Sob a luz. Seus olhos eram claros e brilhantes. Seus longos cílios eram como pequenos leques. A aura fria e assassina de antes desapareceu sem deixar vestígios. Consigo. A voz flutuou até mim. Ainda não foi tomar banho? Cheirando a churrasco. Que fedor! Lavar. Indo me lavar agora. Eu concordei apressadamente. Luo Xiangil mancava. O joelho ainda doía muito. Mas aquela pedra pesada no meu coração finalmente pousou no chão. Alerta cancelado. O mundo está temporariamente em paz. Quando estava deitado na cama, eu esfreguei meu joelho ainda latejante. Encarando o teto escuro, eu jurei rangendo os dentes. Suiu Hong. Você se lembre disso. Da próxima vez, lá fora. Controle sua boca. Aperte o rabo. Se ousar ficar eufórica de novo. Se ousar mencionar a palavra adorável de novo. Esqueça este joelho. E Jiao, aquele trapaceiro. Da próxima vez que ele pagar. Nem pensar em ir. Suiu Hong ao meu lado. Respirando uniformemente. Parece que já adormeceu. O pequeno corpo todo encolhido. O rosto enterrado no travesseiro. Apenas um pouco de cabelo macio à mostra, parecendo tão inofensiva, tão doce, como um verdadeiro anjo. Eu me virei de lado, cuidadosamente para não tocá-la, observando seu rosto adormecido e tranquilo. Meu coração estava cheio de emoções. Essa esposa, tão feroz quanto doce, realmente me faz sentir medo e amor ao mesmo tempo. O alarme não tocou. Mas por um momento, eu mesmo vim do sono caótico. As pálpebras pesadas se juntaram, absolutamente não querendo abrir. A ressaca da tortura do teclado da noite passada ainda estava presente. Meus joelhos estavam latejando. Todos os ossos do meu corpo pareciam estar quebrados. Estou com tanto sono. Só mais 5 minutos. Apenas 5 minutos. Senti um movimento no cobertor. Um corpinho pequeno e macio, como um peixinho escorregadio, aproximou-se lentamente, trazendo o familiar, doce aroma de sabonete líquido de leite, abraçando braços macios, gentilmente colocados na minha cintura, muito leve, ainda com um pouco de hesitação. Então a cabeça fofa enfiou-se no meu abraço, esfregou-se, cabelos roçando a pele, causando cócegas. Um murmúrio baixo, suave e doce, com um sono profundo, como um caramelo derretido, quente, penetrando no meu ouvido. Marido. Meu coração perdeu uma batida. Todo o meu corpo enrijeceu. Só mais 5 minutinhos. A voz dela estava indistinta, como um pesadelo. O rosto dela no meu pescoço, esfregando-se confiantemente, o hálito quente roçando meu pescoço. Eu me encolho todo, grudado nela, como um gatinho procurando calor, tão macia e doce, desprotegida. Isso é completamente diferente da deusa da morte, empunhando uma frigideira ontem de manhã, e da juíza fria da noite passada. É como se fossem duas pessoas diferentes. Eu fecho meus olhos, sentindo este peso de afeição e ternura incondicionais em meus braços. Aquela sonolência, aquela dor nos joelhos, e o juramento rangendo os dentes da noite passada. Tudo neste momento é facilmente esmagado por este tom nasal suave e abraço caloroso. Facilmente destruídos por esse tom nasal suave e abraço caloroso. No meu coração, eu suspiro silenciosamente. Quem pode resistir a isso?